E hoje, no segundo vídeo da nossa série de pré-natal da amamentação, a gente vai falar sobre a produção do leite, como que ela funciona e o que acontece nos primeiros dias depois que o neném nasce, relacionado à amamentação. Então, é muito importante que a gente saiba que durante a gestação, para que haja a manutenção da gestação, o corpo produz constantemente 2 hormônios em quantidades maiores do que o normal, do que quando a gente não está. E esses hormônios são responsáveis pela manutenção da gestação. E durante toda a nossa gestação, a quantidade de progesterona e de estrogênio está numa quantidade elevada e os hormônios responsáveis pela produção e liberação do leite estão em quantidades menores. Esses 2 hormônios são a prolactina e a ocitocina. A prolactina é responsável pela produção do leite e a ocitocina é responsável pela saída do leite, pela ejeção do leite. Durante a gestação, enquanto a prolactina e o estrogênio estão em quantidades maiores, em níveis maiores, para ali manter a gestação, esses 2 hormônios responsáveis pela amamentação, eles estão em níveis menores. Mas, por volta da 16ª semana de gestação, o nosso corpo passa por um processo que é chamado de lactogênese. E lactogênese significa produção do leite. Então, essa produção, esse preparo das mamas, que é interno, ele começa a acontecer a partir da 16ª semana de gestação. Então, por isso que é importante a gente sempre reforçar que isso é uma pergunta que eu recebo muito das mulheres quando elas estão gestantes ou quando elas estão querendo engravidar, sobre o que elas precisam fazer para preparar a mama. E a resposta para isso é nada. Nada de forma externa. Você não precisa passar bucha, você não precisa passar nenhum creme, você não tem nada externamente que você possa fazer. O que você pode fazer é o que você deve fazer em toda a gestação, que é se alimentar bem, dormir bem, manter hábitos de vida saudáveis. Isso que é importante, tanto para a gestação e também para a produção de leite posteriormente. Tá? Então, se alguém falar para você, ou se você leu em algum lugar que você precisa de fazer um preparo para as mamas, que você precisa comprar um creme caro para passar no peito, isso não é verdade, tá? Na verdade, isso é um produto da indústria farmacêutica que tá aí, tem um monte disponível no mercado, mas que cá entre nós só serve para fazer você gastar dinheiro, porque na verdade não existe nenhum preparo externo para a mama durante a gestação, tá bom? E aí, o que acontece? Então, a partir da 10ª semana de gestação, a gente começa, né, quando estamos gestantes, começamos com essa produção do leite, a lactogênese. E aí, essa lactogênese, gente, ela é dividida em 3 fases. Então, a primeira fase da lactogênese é aqui onde acontece a produção do colostro, tá? O colostro é uma coisa que a gente precisa falar muito, é algo que vocês precisam ter muito conhecimento sobre. Por quê? Porque todas as consultorias que eu falo, todas as mães que eu recebo, todas as mães que vêm perguntar para mim, ou as mulheres que acabaram de ganhar bebê, chegam para mim desesperadas, né? Ou seja, chegam preocupadas. O que elas sempre me falam é: eu não tenho leite, só está saindo uma aguinha do meu peito. E a gente precisa muito falar sobre isso. Essa aguinha, gente, que a gente fala que sai nos primeiros dias, que você vê saindo no seu, do seu peito nos primeiros dias, essa aguinha, esse líquido precioso, ele se chama colostro. E a partir da 10ª semana de gestação, ele já começa a ser produzido, por isso que em alguma, mas não são em todas, mas algumas mulheres podem apertar o peito e já ver uma aguinha rala saindo ali do peito. Essa aguinha, ela tem o nome de colostro, tá? E ela pode se apresentar antes do parto, durante a gestação, e em outras mulheres só depois que a criança nasce, tá? Então, essa produção que começa aí a partir da 16ª semana de gestação do colostro, ela pode durar em média até o 3º dia pós-parto, 3º dia depois que a criança nasceu. E aí, isso é o que caracteriza a primeira fase da lactogênese, tá? E essa quantidade desse colostro, ela é pouca mesmo. Então, o que eu ouço tá saindo uma aguinha muito pouca.
E a ansiedade que as mulheres têm é de que essa água seja insuficiente ou que ela não seja alimento. E a gente precisa entender e a gente precisa falar, e vocês precisam de estar ciente de que o colostro, que é produzido a partir da 16ª semana de gestação e que é o que vai sair do seu peito, né, quando o seu bebê nascer, ele é suficiente tanto para nutrir o seu bebê, ele é suficiente em quantidade e também é suficiente em valor nutritivo. Quando a gente fala em quantidade, vocês precisam saber de que quando o seu bebê nasce, a média de tamanho do estômago de um recém-nascido, ele é de 5 ml. Então, o seu bebê precisa de 5 ml, uma quantidade muito pequena, para encher o seu estômago, tá? Por isso que ele mama mais vezes, mas ele mama em quantidades pequenas. Por quê? Porque ele só precisa, naquele momento, de 5 ml, tá? Então, o colostro ele é adequado em quantidade e ele também é adequado em valor nutricional. Aliás, o colostro, a gente chama ele de líquido dourado, né? Então, é o ouro líquido. Por quê? Porque é ali que a gente fala que está a primeira vacina do seu filho. Tudo que ele precisa de nutrientes, tudo que ele precisa de imunoglobulinas, de substâncias para poder garantir a imunidade do seu filho, a primeira imunidade está ali naquele colostro. E, além disso, o colostro também tem uma função muito importante, que é auxiliar na finalização do amadurecimento de toda a mucosa do intestino do recém-nascido. Então, a finalização desse amadurecimento da mucosa do intestino, ela é feita pelo colostro, por isso que ele é tão importante. Ele prepara o intestino do seu filho, do recém-nascido, para depois ele receber o leite, né? Que é o leite que vai vir após o colostro, certo? Que é a segunda fase da lactogênese. Então, aí por volta do terceiro dia, quarto dia, o que a gente vai ver é colostro, e normalmente no quinto dia é que a gente vai ver a expressão do leite, que a gente chama leite de transição. E isso é o que caracteriza a lactogênese 2. Então, a lactogênese 2, então a lactogênese 1 é quando tem a expressão do colostro, a gente vai ver colostro, e a lactogênese 2 é o que a gente chama de apojadura, que é quando o leite vai descer, que é o leite de transição mesmo. E isso pode acontecer a partir do terceiro dia. Tem mulheres que isso acontece no terceiro dia, tem mulheres que é no quarto, tem mulheres que é no quinto, no sexto. Isso varia, por quê? Porque o corpo ele é individual, cada pessoa tem uma fisiologia. Então, isso vai variar de mulher para mulher. Então, não se coloque em uma caixinha de que, mas o leite da fulana que eu conheço, o leite da fulana que me falou desceu no terceiro dia, no quarto dia, eu já estou no quinto dia, o meu não desceu. Fique tranquila, porque o seu corpo já foi preparado para produzir colostro e depois para acontecer a apojadura, que é a lactogênese 2, e trazer esse leite de transição, tá? Então, fique tranquilas que ele vai descer. E é importante a gente manter essa tranquilidade. E o que vai te garantir essa tranquilidade? A informação que você vai ter ainda durante a gestação, para que quando você chegue naquele momento, você já saiba o que vai acontecer. E você não fique confusa e surpresa, esperando o que será que vai acontecer, isso aqui é suficiente, não é? Então, é importante por isso que é importante que a gente já fale de amamentação ainda no pré-natal, para que você chegue preparada lá, quando você já estiver com o seu bebê no colo, tá? Então, lactogênese 1, produção de colostro, lactogênese 2 apojadura, que é a descida do leite, tá? E a lactogênese 3 é o que a gente fala de manutenção. O que é manutenção? É quando o controle da produção de leite, ela acontece a partir da extração do leite. E aí a extração realizada pela sucção do bebê. Então, veja bem, na lactogênese 1, que é quando a gente ainda está falando de colostro, não é tão necessário e não não está tão diretamente ligada à produção do leite com a sucção do bebê. Havendo sucção ou não havendo sucção, essa produção do colostro ela é mediada por hormônios, tá? A gente fala que ela é feito por um controle endócrino. Então, o hormônio já vai estar ali atuando no seu corpo, a prolactina, o estrógeno, o estrogênio, para poder produzir esse leite, e aí a primeira expressão disso é o colostro, tá?
E só que a gente já precisa de colocar esse bebê para mamar e fazer esse estímulo, porque esse processo ele não acontece em etapas. Acontece essa, depois para, acontece essa. Isso vai acontecendo de forma gradativa. Então, uma coisa acontece na sequência da outra, e é por isso que a gente já tem que ter o estímulo do bebê sugando, primeiro para que ele já se acostume com isso, e para que já haja esse estímulo, para quando a gente chegar no período de manutenção, que é a lactogênese 3, essa criança já esteja com os reflexos de sucção mais bem desenvolvidos, e aí a gente consiga passar por essa fase de lactogênese, né, de manutenção, de uma forma ok, adequada, tá? Então, nessa lactogênese 3, nessa fase de manutenção, a gente precisa que haja o estímulo de sucção ou de ordenha para que haja mais produção. E quanto mais leite é retirado da mama, seja pela sucção ou seja pela ordenha, mais produção vai haver. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E mais importante do que isso é a gente pensar que se você não tem esse conhecimento e se você passa por esse período sem saber disso tudo, a primeira coisa normalmente que vai acontecer é introdução de leite artificial ainda na maternidade, pela mamadeira, e isso vai dificultar todo esse processo. Então, esse primeiro momento, quando seu bebê nasce, essa oferta de colostro, que pode ser tanto pela sucção, quando a criança vai no peito, ou pode ser ofertado por uma colherzinha também. Também tem um dispositivo de ordenha que você pode reservar o colostro e dar para a criança também. Mas o mais simples e o mais fácil, o mais acessível é uma colherzinha, se a criança não está conseguindo sugar no peito, não consegue ficar no peito. Mas se ele consegue estar ali no peito, mesmo que ele não faça uma sucção efetiva, né, e ele consiga ter contato com esse colostro, isso já é suficiente. Se isso não acontecer, você pode extrair esse colostro, colocar numa colherzinha e oferecer para a criança pela colherzinha. O importante é que ele faça uso desse colostro, que ele se alimente desse colostro, por tudo que eu já falei da importância dele. A partir daí, a gente já vai ter a descida do leite, a apojadura, a lactogênese 2, e essa criança vai começar de fato a se alimentar por leite, tá? E aí a gente tem que passar por essa fase de uma forma adequada para que a gente chegue na fase da manutenção e consiga aí manter uma produção de leite adequada. Se você, no meio desse processo, insere uma mamadeira, insere leite artificial, você prejudica todo esse processo. Por isso que é importante que vocês saibam disso, para que você já converse com o seu pediatra, converse com o médico que vai estar com você, que vai te atender nesse momento, para falar que você quer e que você escolheu para você e para o seu filho, que ele tenha, se possível, a hora de ouro, amamente, no primeiro momento assim que ele nascer, mas que se isso acontecer ou não, que seja ofertado o colostro, depois o leite no seu peito e nunca leite artificial ou outro tipo de alimento para o seu bebê, tá? Porque esse primeiro momento ele é crucial para que a gente garanta o processo posterior, tá bom? E na próxima aula, na aula 3 do pré-natal da amamentação, eu vou falar um pouco mais sobre esse processo, né? Depois que passou por essa oferta de colostro, chegou a apojadura, desceu o leite, e aí como que a gente vai manejar isso? É o que a gente vai ver no próximo vídeo e eu espero vocês na próxima aula.